Fala galera, bom dia, turma 901, aula de Educação Física. Vamos para mais uma aula online. Antes de a gente começar a aula de hoje, eu gostaria de falar da aula da semana passada, que teve como tema Fair Play, o jogo limpo. Nessa aula foi sugerido que vocês fizessem uma atividade, uma espécie de um cartaz ou um desenho, vocês estavam livres para criar. E eu recebi poucos cartazes, recebi a resposta de poucos alunos com a resolução da atividade. Eu gostaria de pedir para que vocês não pulassem essa etapa da nossa aprendizagem. Produzam o cartaz e me enviem ainda essa semana. Lembrando, telefone 975225710. E o e-mail é o profjamilasantos@hotmail.com. Não esqueçam, galera, façam a atividade, registrem e me enviem. Aguardo vocês, hein? Na última aula, nós terminamos com a proposta de exercício das páginas 26 e 27, certo? Hoje nós vamos iniciar a nossa aula fazendo a correção. A atividade de número 1 era somente para você criar a atividade, registrar ela aqui no seu livro, certo? Ia ser uma atividade individual, cada um ia criar da sua maneira. Vamos lá, dando sequência aqui, vamos à questão número 2. Se o condicionamento físico da pessoa melhorar, a quantidade de hormônios secretados por seu corpo durante a atividade física aumenta ou diminui? Resposta: diminui. Por quê? Quanto mais a pessoa está acostumada a fazer uma atividade física, menos esforço ela vai fazer para isso, certo? Então, o seu corpo vai produzir uma quantidade menor de hormônios. Mas se essa atividade tiver a sua sobrecarga, a sua intensidade aumentada, essa quantidade de hormônios vai aumentar gradativamente, de maneira proporcional ao aumento da intensidade da atividade, certo? Dando sequência, a questão número 3, ela também é pessoal. Tem a ver com alguma situação que você tenha vivido que provocou uma sensação de nervoso. Alguém aqui na nossa turma já pulou de bungee jump? Alguém aqui já fez rapel? Algum esporte de aventura assim, que nós possamos visualizar essas sensações de forma mais explícita? Mas não são somente nessas situações de aventura radical que nós temos a adrenalina sendo destacada, não é verdade? Nós vimos nas nossas aulas situações como falar em público, participar de um torneio. São situações que nós também podemos notar a presença da adrenalina de forma mais clara. Então é isso que você vai descrever, esse momento que você viveu uma sensação de adrenalina nas alturas. Tem a ver com o sentido de fuga-luta. É basicamente o que acontece quando você está em uma situação de perigo. Imagina que você está numa floresta ou no mato, qualquer lugar assim, onde você possa notar, se deparar com algum animal. De repente você encontra um animal perigoso, dá de cara com um animal perigoso. Um leão, vamos imaginar assim. Nessa situação, o seu corpo vai começar a traçar estratégias. E agora, será que eu fujo? Será que eu luto? Será que eu fico aqui parado e me finjo de morto? Essa é a sensação que o seu corpo pode experimentar nesse momento. O sentido de fuga-luta. Certo, galera? Então, não esqueçam, até a página 27, o seu livro deve estar todo feito. Que no retorno nós faremos o nosso visto. Tenta organizar o seu material com o conteúdo dos slides no seu caderno e o livro todo feito até a página 27. Se você tiver alguma dúvida, você pode mandar para mim que eu te ajudo a solucionar. Dando continuidade aqui, galera, nós vamos falar dos principais hormônios que são alterados no momento da atividade física. O primeiro
é a adrenalina ou noradrenalina. Esse hormônio, nós vimos no nosso livro, aqui na nossa página 24, que ele é produzido nas glândulas, deixa eu aproximar aqui para vocês conseguirem ver melhor. Aqui, ó, nas glândulas suprarrenais. Elas mandam a informação para a hipófise e juntas elas regulam a produção desse hormônio. Eles têm a ver com essa reação de fuga-luta, lembra? Quando o seu corpo está pronto para reagir. Mas quais são as modificações que ocorrem no nosso corpo através desses hormônios que deixam o nosso corpo pronto para reagir? O que esse hormônio provoca no nosso corpo? Nós temos aqui, ó, primeiro, o aumento da glicose no sangue. A glicose é uma forma de obtenção de energia, certo? Então, o nosso corpo fornece essa glicose para que nós tenhamos uma energia suficiente para reagir. Segundo, aumento da frequência respiratória. Os músculos vão receber mais oxigênio, vão estar mais estimulados a uma reação. E o aumento também da frequência cardíaca. Nós vamos ter mais bombeamento de sangue para as áreas periféricas, por exemplo, as pernas, os braços, para acelerar essa reação. No momento da atividade física, nós temos aqui algumas das principais modificações que nós percebemos. Porque não é somente no momento do esporte de aventura que eu percebo essa reação de fuga-luta, certo? Eu percebo também em situações de pequenos estresses. E através desses pequenos estresses que são saudáveis, são a curto prazo, nós temos a maior irrigação também dos órgãos nobres, como o coração, o cérebro, o que resulta numa maior qualidade de vida. Porque se eu estou sempre irrigando essas estruturas, elas vão estar mais saudáveis e mais prontas a serem utilizadas. Esses são alguns dos pequenos estresses que fazem bem para a nossa vida a longo tempo, certo? Deixando o nosso corpo mais saudável, mais preparado para os maiores estresses da vida. Dando sequência aqui, nós vamos falar da definição de adrenalina. Preparei aqui uma definição para vocês que diz o seguinte, ó. Adrenalina é o hormônio secretado pela medula das glândulas suprarrenais. Temos aqui, ó, a localização no nosso livro das glândulas suprarrenais. Bem aqui, ó, acima dos rins. Fundamental no mecanismo de elevação da pressão sanguínea. Importante produção de respostas fisiológicas rápidas do organismo aos estímulos externos, como estimulante cardíaco, para aumentar os batimentos cardíacos, vasoconstritor nas hemorragias da pele. Vasoconstritor, a grosso modo, seria como você sabe uma mangueira d'água, né? Uma borracha, uma mangueira d'água. Se eu pego aquela mangueira e eu aperto, vocês concordam que lá na ponta vai sair menos água? Vai sair uma quantidade menor de água? Isso é a vasoconstrição. Se eu tenho uma hemorragia, o meu corpo aciona um sistema que comprime os vasos sanguíneos, para evitar que uma quantidade grande de sangue seja desperdiçada. A grosso modo é isso. Dando sequência aqui, para que ele faz essa vasoconstrição? Para evitar o desperdício de sangue e para prolongar os efeitos de anestésicos locais, como relaxante muscular e também na asma brônquica. E ele é conhecido também como epinefrina e adinefrina. São nomes que a adrenalina também é conhecida. Dando sequência aqui, nós temos outro importante hormônio, que é o cortisol. Enquanto a adrenalina ela está ligada a situações de estresse a curto prazo, nós temos o cortisol, que ele tem a ver com estresses um pouco mais prolongados.
Ele é considerado o hormônio do estresse por conta disso. Popularmente é assim que ele é conhecido. Mas ele não está ligado somente ao estresse emocional, de eu vou lá e me estresso com alguém. Tem a ver também com o estresse físico, provocado pelo excesso de exercícios. Vocês já ouviram falar da expressão overtrainer? Overtrainer é quando eu realizo exercícios de forma excessiva e o meu corpo não tem condições de produzir a recuperação que é necessária. E o cortisol, ele também está ligado ao estresse metabólico. Como assim estresse metabólico, professora? Ao estresse produzido por uma cirurgia, por uma infecção ou por qualquer outra intervenção externa ou até mesmo interna, algo que não vá bem no meu corpo, gera um estresse das minhas estruturas, que está ligado ao hormônio cortisol. Para pontuar aqui, nós temos as consequências do excesso de cortisol, nós temos o overtrainer e nós temos ainda como consequência do excesso de cortisol no organismo o enfraquecimento das estruturas musculares. Ou seja, a pessoa vai para a academia, treina e não tem o resultado da hipertrofia. Pode estar ligado ao excesso de cortisol no corpo. O que seria a hipertrofia? Seria o aumento da fibra muscular. A pessoa vai para a academia e não consegue o resultado do aumento das fibras. Ela não consegue crescer. Esse fenômeno está diretamente relacionado ao excesso de cortisol. Se o músculo está estressado, se o músculo está sofrendo um excesso de carga, ele não vai conseguir se desenvolver de forma saudável. E tem a ver também com uma das consequências, é o acúmulo de gordura. Se o cortisol ele está muito elevado no organismo, você acaba acumulando de forma excessiva, de forma anormal, gordura no seu organismo. Então, galera, para a gente concluir aqui essa primeira parte, nós vamos falar um pouco das consequências da falta de cortisol no organismo. Entre essas consequências, nós temos a dificuldade para ganhar peso e nós temos também as reações muito adversas a pequenos estresses. Lembrando que não são somente estresses emocionais, são também estresses físicos e estresses metabólicos. Ou sendo assim, se a pessoa tiver uma pequena inflamação, uma pequena infecção, ela pode ter uma relação adversa. O seu organismo pode não estar preparado para receber esse estresse. Então, enquanto a adrenalina ela tem uma reação mais rápida, deixa o nosso corpo mais tenso, mas em contrapartida também deixa o nosso corpo mais rápido e mais forte. O cortisol, ele tem uma relação com o estresse a longo prazo, enquanto a adrenalina ela é a curto prazo, o cortisol é a longo prazo, e essa é a diferença básica entre os dois. Agora eu preparei para vocês um vídeo que fala sobre a reação de fuga à luta. Assistam ao vídeo e façam algumas anotações sobre esse conteúdo no caderno de vocês. E eu vou encerrar aqui a aula de hoje. Fiquem com Deus e até mais. Quase sempre tratamos nosso corpo como algo corriqueiro. Mas sob pressão o corpo nos mostra o quanto pode ser extraordinário. Essa máquina complexa é fruto de milhões de anos de evolução. Tão intrincada que ainda nos assombramos com a quantidade de coisas que acontecem dentro de nós. É um mundo oculto, mas que hoje podemos explorar em 3 dimensões, como nunca antes. No topo da nossa espinha dorsal flutua 1,3 kg de tecido que controla tudo o que nós fazemos. Nosso cérebro funciona mais rápido que qualquer computador, processando incríveis 100 trilhões de instruções por segundo.
Mas para salvar nossas vidas, ele pode atrasar o tempo, nos dizer o que comer e até quando nos consumir. Enquanto nós dormimos, libera imensa energia. Nosso cérebro comanda nossos músculos e guia nossas vidas quando testamos os nossos limites. Corpo humano, testando os limites. Cérebro. Quando bombeiros encaram uma das forças mais mortais da natureza, parece impossível que eles possam sobreviver. Mesmo assim, 6 homens saem de um incêndio devastador ilesos. O que os salvou foi o cérebro deles, retardando o tempo. Um relâmpago inicia um incêndio em Little Venus, Wyoming. Ryan Jordan lidera uma equipe em uma missão de rotina para garantir que as chamas se apaguem sozinhas. Nós vamos chegar em 2 horas. Câmbio. Mas o fogo não está apagando. O vento muda, dando nova vida às chamas, que estão indo na direção de Ryan e sua equipe. Quando já havíamos entrado 3 quilômetros pela trilha, nós ouvimos pelo rádio que o vento havia aumentado, o fogo mudou de comportamento e começara a queimar pelo cânion. Qualquer bombeiro saberia que um pesadelo se aproximava. Repito, é um alerta. O vento está mudando a direção. Pode estar indo na direção de vocês rápido. Melhor saírem daí. Quando Ryan ouve o alerta, seu cérebro assume o controle. Lá dentro do cérebro, 2 partes, cada uma com 2,5 centímetros, formam o centro de controle. Ele gerencia nossa reação de lutar ou fugir, constituído pela evolução. Tudo bem, vamos lá! Ele leva você a agir sem pensar. Pessoal! O centro de controle coleta informações externas. Normalmente, os dados vão para o centro de raciocínio do cérebro para estudo e reflexão. Mas em emergências, o controle funciona de forma diferente, sinalizando áreas próximas que formam o centro de desastre. Sem pensar, o cérebro dos bombeiros dá o comando para fugir. Num piscar, eles saem correndo. Dava para sentir o calor do fogo começando a se aproximar. A gente só pensa em correr e esse é o seu instinto de se afastar dessa fonte de calor. Atiçadas pelas rajadas, as chamas se aproximam. No cérebro dos bombeiros, o centro de desastre se mobiliza automaticamente. Ele manda liberar um estimulante natural turbopropulsor, a adrenalina. Vamos, pessoal! Corram depressa, vamos! O coração deles bate mais rápido. O sangue é redirecionado de tarefas não essenciais como a digestão para partes do corpo que podem significar a diferença entre a vida e a morte. O sangue enche os músculos com oxigênio combustível. Em um rompante de força, os bombeiros correm para sobreviver. Mas o incêndio se expande com mais velocidade. Seus corpos estão quase em colapso. Mas seus cérebros estão trabalhando energicamente. Quando o tempo está a ponto de acabar, o cérebro humano pode criar um truque incrível. Ele parece retardar o próprio tempo, criando preciosos momentos que podem nos ajudar a escapar. Nós estamos tentando decifrar isso há anos. Para ajudar a entender o efeito, voluntários foram testados durante o primeiro salto estressante de uma plataforma de 45 metros de altura. Eles recebiam um visor que, sob condições normais, se movia rápido demais para ser lido. Mas talvez um cérebro sob estresse pudesse retardar os números o suficiente para registrá-los. Para todos os saltadores, a queda pareceu durar quase o dobro do que realmente durou. Incrivelmente, alguns conseguiram ler os dígitos da velocidade.
Uma explicação é que o nosso cérebro vê em uma série de imagens em torno de 30 quadros por segundo. Em uma emergência, essa quantidade aumenta, deixando o cérebro receber mais informação em menos tempo. O efeito retarda o tempo. Com a proximidade das chamas, o cérebro dos bombeiros está observando em velocidade máxima. Segundos parecem horas, dando a eles oportunidade de decidir o que fazer. Parece que as coisas estão acontecendo muito devagar. Você tem tempo para pensar, mas na verdade foram segundos que se passaram. Eu devo correr, subir o cânion, devemos armar um abrigo antifogo aqui mesmo. Com o tempo prolongado, a equipe pode avaliar sua situação de risco. Vamos nos proteger! Eles concordam em parar e se proteger. Rápido! E bem na hora. Dava para ouvir o fogo e sentir que ele estava vindo e saber que não dava para ir mais adiante e tínhamos que contar com um abrigo antifogo para salvar nossas vidas. Não dá para acreditar que aquilo está acontecendo. Venha! Fale comigo! Fique aí dentro! Depois que o fogo passou, alguns ficaram muito eufóricos e agitados com a situação. E outros ficaram muito quietos e em choque, sem acreditar, tentando saber como aquilo foi acontecer. Eu estou saindo de uma situação da qual eu não deveria ter sobrevivido. Uma imagem aérea mostra onde a equipe fez a última parada. Cada ponto indica o abrigo de um bombeiro. Ao redor, devastação. Essa história extraordinária de sobrevivência tem suas raízes no poder do cérebro que todos nós temos.